Bom dia, pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Vamos lá. Então hoje a nossa aula vai ser em duas partes, tá bom? Então eu vou gravar dois vídeos para vocês, para que vocês possam entender um pouco melhor o assunto de hoje, tá? Então no vídeo parte 1, sobre a Revolução Francesa, nós vamos falar sobre a experiência francesa de uma república, tá bom? A primeira experiência republicana francesa. No vídeo parte 2, nós vamos falar sobre o período do terror e o período termidoriano, que é quando o terror chega ao fim, certo? Então, nessas páginas do livro, que são as páginas 53 e a página 55, nós estamos estudando já na forma de uma linha do tempo, uma linha de acontecimentos cronológicos de acordo com a ordem que isso vem a acontecer, tá bom? Então, tudo começa em julho de 1792, ok? Quando? O primeiro ponto que a gente vai estudar é o aumento das divergências políticas. Dentro da Convenção Nacional, eles estavam distribuídos em uma determinada posição. Eles estavam assim dentro do salão. Do lado direito, meu direito, certo? Estavam os girondinos, ok? Girondinos eram aqueles tradicionalistas, aqueles que queriam uma reforma. Eles queriam que a monarquia não terminasse, mas que fosse uma monarquia igual àquela da Inglaterra, que a gente falou na Revolução Inglesa. Uma monarquia em que o rei não governa, quem governa é o parlamento. O rei existe, mas ele não tem poder. O poder está na mão do parlamento, ok? Estavam do lado direito. Eram partidos tradicionalistas, certo? Do lado esquerdo estavam os jacobinos. Quem eram os jacobinos? Eram os radicais. Os jacobinos, eles queriam o fim da monarquia e a criação de uma república, certo? Os jacobinos eram compostos pelos sans-culottes, certo? Que eram liderados por Marat e por Danton, nós vamos falar disso depois, e Robespierre, que era o principal líder dos jacobinos, ok? No centro, entre os de esquerda, os de direita, no centro estava o pântano, como eles eram chamados. Eles eram os indecisos. Eram aqueles que... Gostei da proposta dos jacobinos, eu vou apoiar os jacobinos. Gostei da proposta dos girondinos, vou apoiar os girondinos. Certo? Então era assim. À direita, os conservadores, tradicionalistas, girondinos. À esquerda, os radicais, jacobinos. E ao centro, o pântano, os indecisos. Os Maria vão com as outras, como eu gosto de dizer, certo? Então, esse era o clima que a política francesa estava em meio àquela revolução. Já em janeiro de 1793, alguns meses depois, no ano seguinte, certo? Essa Convenção Nacional organizou o julgamento do rei Luís XVI e da rainha Maria Antonieta. Eles eram acusados de alta traição contra a França. Por quê? Vocês devem lembrar que eles tentaram fugir, certo? Durante a madrugada. Por que eles tentaram fugir? Eles estavam presos e mantidos em cárcere no seu castelo, porque o rei era quem assinava as leis. Então, quando a Convenção Nacional criava uma lei, quem tinha que assinar era o rei, que era o poder instituído. Então, na prática, o que é que acontecia? A convenção criava a lei e o rei era obrigado a assinar, perdendo cada vez mais os seus poderes. O rei tentou fugir durante uma noite e ele quase consegue, viu? Ele chegou na última cidade francesa, já quase na fronteira da França com a Áustria, que era a terra da família de Maria Antonieta, certo? De lá ele foi capturado. Quando foi capturado,
ele foi preso no calabouço mesmo, certo? Considerado um traidor, e nesse julgamento ele foi condenado à morte, e ele e sua esposa foram condenados à morte pela guilhotina como traidores da França. Alguns dias depois foram executados na guilhotina. Perderam a cabeça. Bom, entre os meses de março e abril de 1793, nós vemos uma preocupação nos países vizinhos. Então, os países vizinhos, Espanha, Áustria, Prússia, certo? E os outros vizinhos, como Rússia, Sardenha, Holanda, ficaram preocupados com o que estava acontecendo na França. Não porque eram amigos de Luís, mas porque eles temiam que aqueles acontecimentos chegassem aos ouvidos do povo no seu reino. Já pensou se na Espanha o povo dissesse: ei, lá na França os caras se revoltaram, mataram o rei, tomaram o poder e criaram uma república. Vamos fazer o mesmo aqui? Então eles estavam preocupados que o que estava acontecendo na França podia incentivar o povo dos outros reinos a querer fazer o mesmo, certo? Então por isso eles queriam acabar com a Revolução Francesa. E o que é que eles fizeram? Uniram-se, esses 6 reinos uniram-se, montaram um grande exército para tentar invadir a França e acabar com a Revolução Francesa, certo? Então, entre os meses de março e abril de 1793, forma-se um grande exército com a tentativa de acabar com a Revolução Francesa. Em abril de 1793, a França dá uma resposta. A Convenção Nacional cria um órgão chamado de Comitê de Salvação Pública. Qual era a função desse comitê? Defender a França. Defender a República Francesa que havia sido instituída. Para isso, esse comitê iria criar um alistamento militar obrigatório para que as pessoas se alistassem, entrassem no exército e pudessem defender a França de ameaças externas que vinham de fora, né, desse exército, e ameaças internas também, certo? Então qualquer tentativa de revolta dentro da própria França pelos franceses, ela iria ser combatida pelo Comitê de Salvação Pública, certo? Essa era a finalidade do comitê: defender, garantir a revolução e garantir a república. Montar um exército capaz de defender contra invasões externas e contra revoltas internas, certo? Entre os meses de maio e junho de 1793, a revolução ela começa a se radicalizar, certo? A se tornar mais violenta. O que é que acontece? Até então quem estava no poder eram os girondinos, certo? Só que nesse período os jacobinos dão um golpe, tomam o poder. Sans-Culottes, liderados por Danton e Marat e Herbert, mas Robespierre, unem os jacobinos para invadir a convenção, prender os girondinos, aprisionar os girondinos e assumir o poder, certo? E dessa forma o governo vai passar a ser mais violento e intolerante nessa República Francesa, certo? Aqueles que fossem considerados uma ameaça seriam punidos com a morte, na guilhotina, tá bom? Guilhotina a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Quando a gente vai falando do terror, a gente fala um pouquinho mais sobre a guilhotina e seus milhares de executados em praça pública, perdendo a cabeça, tá bom? O mais sanguinário, vamos dizer assim, o mais impiedoso desses jacobinos era Marat, certo? Mas Marat, ele tinha uma doença.
Não vamos entrar muito na questão da doença dele não. Basta dizer para vocês que ele tinha uma doença na pele que obrigava ele a passar a maior parte do seu dia em banhos medicinais. Então ele ficava deitado numa banheira o dia todo em um banho medicinal, a maior parte do seu dia. E de lá ele escrevia artigos denunciando pessoas e pedindo que tal pessoa fosse executada. Por exemplo, ele ficou sabendo que fulano de tal deu um discurso em um bar dizendo que era contra a República. Ele escrevia um artigo conclamando os franceses a capturarem esse camarada e executarem. E ele era executado, porque ele era um dos líderes e pedia execução e ele tinha suas ordens obedecidas. Então, milhares de pessoas, centenas de pessoas foram executadas a mandos de Marat, certo? Marat estava no seu banho medicinal, uma jacobina entrou em sua casa, nenhum dos seguranças que lá estavam, percebeu que ela tinha uma faca escondida. Ela entrou com essa faca, chegando lá, ela assassinou Marat. Por que ela fez isso? Porque Marat tinha mandado matar seus pais. Então ela, como vingança contra Marat, ela matou Marat. Depois ela foi executada também, mas ela conseguiu se vingar matando Marat, certo? Com a morte de Marat, vai passar a existir uma grande instabilidade. E a violência e a impiedosidade dos jacobinos vai aumentar. Porque eles perceberam que não tinham mais aliados nos girondinos. Então, qualquer pessoa que fosse contra iria ser executada. Certo? É tanto que entre junho e julho de 1793 eles tentaram criar uma nova constituição baseada nas ideias de Rousseau, de liberdade, de igualdade, que os homens tinham direitos naturais. Só que essa Constituição não entrou em vigor. Por quê? Porque o clima de violência, de instabilidade estava tão grande que não se teve condições de discutir essa Constituição. Só se falava em uma coisa: capturar traidores e executar. Executar os inimigos da Revolução. E é aí, gente, que a figura de Robespierre vai ganhar cada vez mais poder. Ele vai assumir o comando. Ele vai se tornar o principal dirigente desse Comitê de Salvação Pública. Com a morte de Marat, ele assume o posto de líder. É ele quem está à frente da Revolução. Certo? E muitas pessoas vão ser executadas como traidoras ou como opositoras da Revolução a mando de Robespierre. Ok? Bom, vamos dar uma paradinha aqui. Primeiro vídeo, parte 1. Vamos parar. Se você está com alguma dúvida, se não entendeu alguma coisa, se não entendeu algum desses acontecimentos, alguma das partes, faz a pergunta. Manda o vídeo no zap, que eu respondo. Desculpa, manda o áudio no zap, ou digita a sua questão, que eu pergunto, ok? Que eu faço a resposta. Bom, tchau, tchau. E daqui a pouco nos vemos no vídeo parte 2.